Teve uma sessão, um dia desses, que mexeu muito comigo. O paciente falou uma frase que me chamou muita atenção. Eu pareço uma estante cheia de livros, mas ninguém consegue ler. Eu fiquei pensando sobre aquela frase, o quanto aquilo dizia sobre algo universal, que pode acontecer a qualquer pessoa, mas como eu também trabalho no empreendedorismo digital, eu comecei a linkar o quanto isso acontece com pessoas que têm muito conhecimento, que têm bastante formação, que têm background, que têm já uma atuação na clínica, por exemplo, como psicólogas, e o quanto muitas vezes aquilo não ganha forma de um jeito onde a pessoa consiga ser acessada. E eu fiquei pensando sobre esse fenômeno, quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas estão cheias de coisas importantes para trazer para o mundo, para trazer para fora, mas muitas vezes não conseguem dar forma ao que existe lá. E eu sei que eu falo com muitos colegas psicólogos aqui nesse podcast, e eu vou te chamar de colega. E sabe o que é interessante, colega? Com muita honestidade. Eu vejo muitos psicólogos vivendo exatamente assim. Você tem formação, você tem prática clínica, você tem uma clínica que funciona online, presencial, tem leitura de mundo, tem uma visão de homem, né, de forma existencial ou de forma pragmática, e você é essa pessoa, uma estante linda. Sério, só que essa estante, ela ainda, as pessoas não conseguem ler, não conseguem acessar. Não conseguem acessar porque não virou algo concreto. Ainda não saiu do campo das ideias. E sabe o que acontece? Esse fenômeno, ele acontece, e presta atenção. Geralmente a gente sabe o valor que a gente tem, tá? Eu sei porque eu vim desse lugar atendendo, já atuando, a gente sabe o nosso valor. Só que tem uma coisa, que algo pode ter valor, mas esse valor pode não circular. E se esse valor não circula, ele não se transforma em algo aplicável. E eu quero que você seja desafiada, se você é psicóloga, psicólogo, a pensar em algo aplicável fora da sessão. Porque provavelmente se você se formou para ser um psicólogo clínico, você pensou em algo aplicável na sessão. Eu quero que você pense em algo aplicável fora da sessão. E quando a gente não pensa em algo aplicável fora da sessão, isso não cresce na proporção daquilo que você já construiu. É como se você ficasse amarrado, emaranhado num conhecimento onde ele tem uma única aplicabilidade. E sabe que eu acho mais complexo e o ponto mais delicado é o fato das pessoas não conseguirem acessar esse conhecimento que já está disponível, que você já estudou, que você já sabe. E aqui entra algo que muita gente se perde. Como que a gente tira um conhecimento fora do papel? É aqui que muitas pessoas paralisam. Tirar um conhecimento do papel é dar direção ao que está solto. Vamos pegar a metáfora da estante? A estante está lá, mas tem um monte de conhecimento solto ali. E a pergunta que provavelmente, quando a gente olha para uma estante linda e a gente não consegue acessar, é: o que eu poderia fazer com tanta coisa a partir disso? O que eu poderia fazer a partir disso que está aqui na minha frente e realmente construir algo concreto? Porque se a gente não olha para isso, essa estante ela começa a ficar invisível. Não é possível de ser acessada, tá? E sabe o que eu acho interessante? Eu gosto de trazer esses raciocínios para a vida prática, tá? Por exemplo, como que a gente faz isso o tempo inteiro? A gente
pega um conhecimento do dia a dia, a gente sabe que precisa trazer uma aplicabilidade prática, a gente sabe o que precisa fazer, mas em algum momento a gente se enrola no que precisa fazer. Vou dar um exemplo, uma mulher que está cansada e sobrecarregada, ela entende isso, fazendo até psicoterapia e tal, e ela entende que ela precisa criar um ritual de pelo menos 30 minutos por dia para se desconectar das telas, para se desconectar de algo que capte demais a atenção e o foco dela, para ela realmente parar de sentir-se tão cansada a ponto de muitas vezes não conseguir pegar no sono. Isso é uma ideia comum, não é algo extraordinário, mas se isso vira uma experiência concreta no dia a dia, o que ela traz? Ela muda o dia dela, ela muda aquilo que ela quer mudar. Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa que chega e percebe que está distante emocionalmente do filho. Uma pessoa que começa a refletir sobre isso e decide que todos os dias vai tirar 30 minutos, 40 minutos para sentar no chão para brincar com o filho. Isso aqui não é discurso, a pessoa pega uma ideia, leva para a prática e transforma aquilo numa experiência. Um outro exemplo, um profissional, ele percebe que está perdendo muito tempo, está perdido no trabalho, consome conteúdo, pensa, não consegue tomar decisão, nada muda, até o momento que ele entende que precisa organizar a vida dele em alguns passos. E aí ele fala, eu vou pegar 3 passos simples e vou aplicar essa semana. Gente, isso acontece no cotidiano das pessoas, não tem nada de genialidade. Aqui tem algo aplicável. A transformação, ela só acontece quando você entende que aquilo que você entendeu precisa virar prática. E eu quero trazer uma coisa que eu vejo acontecer muito. Muitas psicólogas têm ideia de palestras, têm ideia de mentoria de carreira, mentoria de estilo de vida, algum programa de acompanhamento, mas fica assim, no campo, até que eu poderia criar isso, e acaba ficando eu poderia, mas como isso viraria uma experiência concreta para alguém? Traduzir o que você sabe para que alguém consiga viver é o que você precisa pensar agora. Porque enquanto isso não acontece, você continua sendo alguém que fica ali no mundo das ideias, algo não acontece, algo não é aplicado e trava o seu crescimento. Então, eu quero trazer para você que tem um autor que você conhece, o Mihaly, ele é um psicólogo húngaro, onde ele trabalha muito os aspectos que envolvem o flow, a teoria do flow, o estado do flow. E o Mihaly, ele fala que o pensamento, quando ele vira uma experiência concreta, é a criatividade em loco. E o Mihaly, ele traz essa simples frase, quando ele estuda, né, o estado de flow, onde ele fala que esse pensamento que vira uma experiência concreta é aquilo que a gente chama de ato criador, ato criativo. E enquanto o seu pensamento não virar um estado concreto das coisas, você vai ficar no eu poderia. E sabe qual que é o problema? Isso te impede de traduzir o que você sabe para que alguém possa viver o que você já sabe. E aí essa estante de livros começa a ser uma estante onde as pessoas podem lê-la. As pessoas podem acessar, porque ela está organizada, ela está estruturada por categorias, ela está estruturada por assuntos, por temas. E muitas vezes o que você precisa é uma direção. Então eu vou te deixar uma pergunta assim, bem prática, para você refletir. Se alguém chegasse para você hoje e dissesse assim, eu quero viver o que você sabe, você consegue me mostrar o seu caminho? Se alguém perguntasse para você, eu vou repetir. Me mostre o que você sabe, porque eu quero viver o que você sabe. Você consegue me mostrar o seu caminho? Ou você ainda explicaria
sem conseguir estruturar essa experiência. Eu sei que é isso que acontece muitas vezes com você que está me ouvindo. Você sabe que você sabe, mas você não consegue estruturar essa experiência. E eu quero te desafiar. Debaixo aqui desse episódio tem um formulário que eu faço algumas perguntas e eu quero entender como eu poderia ajudar você a tirar uma ideia do papel e organizar a sua estante de livros. Essa estante de livros que hoje está invisível, mas depois que a gente criar as categorias, depois que a gente criar os temas, depois que a gente criar um caminho, vai ficar muito mais fácil você pensar no que você pode ir além da sua sessão. Eu espero você no próximo episódio.